Bom dia, queridos, graça e paz. Hoje é um dia especial, dia de domingo, dia que nós nos reunimos para aprender mais do Senhor, louvar o Senhor. E hoje tem um sabor todo especial, né? Nós vamos voltar na noite de hoje, finalzinho da tarde, princípio da noite, vamos voltar aos nossos cultos presenciais. Você é nosso convidado para estarmos juntos adorando o Senhor. Lá na Igreja Presbiteriana Zimbro, vai ser a nossa congregação de agora por diante. Nós estamos assumindo aquele trabalho como congregação de Vila Bianchi e nós vamos nos reunir lá por conta do espaço, da acomodação. Temos uma condição de acomodar mais pessoas, respeitando todas as regras de distanciamento, as regras de combate à disseminação do coronavírus. Por isso nós estamos fazendo lá. Se você não sabe, lá no grupo da igreja a gente tem o linkzinho para o Google Maps para você localizar, né? Mas é bem facinho, é um pouquinho para frente ali da FESB, já é um espaço bem conhecido nosso, ok? Vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia e vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pelo teu cuidado para conosco, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que tem sido constante na nossa vida. E muito obrigado, Senhor, por podermos te adorar nesta manhã e reservarmos esse espaço para aprendermos mais do Senhor, para meditarmos na tua palavra. Fica conosco, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos trabalhando sobre unidade cristã. Nós vimos ao longo dessas semanas vários tópicos, né, dentro desse assunto e hoje nós vamos ver um assunto muito importante para nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor. Unidade do corpo de Cristo. Do que será que o autor está falando? O que será que a palavra de Deus quer tratar conosco neste dia? Vamos adiante. Vamos trabalhar aqui alguns textos. Segundo aos Coríntios 13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É a saudação, a bênção final, né, que nós temos nos nossos cultos. É exatamente essa frase: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Comunhão aqui, a palavra koinonia, significa participação de algo indivisível, algo que não se pode dividir, não dá para quebrar em pedaços. Koinonia significa uma comunhão, uma união sólida, perfeita, duradoura. Podemos entender comunhão como unidade, pois ter algo em comum é o mesmo que ter unidade na igreja. Atos 2,44 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2,42 vai dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós já aprendemos aqui que koinonia significa comunhão, ou seja, uma união, uma participação de algo muito sólido, indivisível, e podemos entender comunhão como unidade. Então nós estamos tratando de unidade e a comunhão faz parte da unidade. Às vezes a igreja desenvolve a ideia errada de que comunhão é aquele momento agradável que a gente tem depois dos cultos e fica todo mundo juntinho ali batendo papo, não é? Ou nas reuniões da SAF, que tem sempre aquela parte social muito gostosa, muito agradável, por sinal, que eu estou sentindo muita falta, que nós não estamos tendo, né, já há um bom período, mas isso faz parte da comunhão. Mas não é isso, simplesmente, somente isso, comunhão. A comunhão ela é mais complexa, ela envolve mais coisas que nós vamos ver ao longo desse estudo. Vamos lá. A unidade existe ou acontece quando
e somente quando temos algo em comum. No caso da igreja, o que há de comum entre os que creem é exatamente a igreja, ou o seu viver diário. Basta lermos os versículos 42 a 47 de Atos 2 para concluirmos isso. Paulo também nos diz que a igreja é o único corpo de Cristo, o qual é formado por vários e diferentes membros. Sim, somos vários e diferentes, mas temos algo em comum. Funcionamos todos no mesmo corpo de Cristo, sob a direção do único Espírito Santo de Deus. Então, apesar de sermos diferentes, nós somos ligados no mesmo corpo, ao mesmo corpo. Somos diferentes, mas somos um, temos unidade. Vamos adiante. A unidade se externa a partir da vivência dos mandamentos de reciprocidade, ou seja, uns aos outros. Amar e honrar, isso está lá em Romanos 12, 10. Servir, Gálatas 5:13. Sujeitar-se, Efésios 5:21. Suportar e perdoar, Colossenses 3:13. Instruir e aconselhar, Colossenses 3:16. Confessar pecados e orar, Tiago 5:16. Admoestar, Romanos 15:14. Ser hospitaleiro, 1 de Pedro 4:9. Consolar e edificar, 1 Tessalonicenses 5:11. Levar as cargas, Gálatas 6:2. Lavar os pés, João 13:14. Mas o que, segundo a palavra, impede a unidade no corpo de Cristo? Os nossos motivos. Vamos lá, nós vamos fazer um paralelo aqui entre os nossos motivos, os motivos do homem, e os motivos que realmente importam, não é? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Direção de Deus. Pasmem, mas para alguns mais corajosos é pura e simplesmente direção de Deus. Tudo é direção de Deus. Mesmo que isso vá contra todos os princípios divinos e a própria palavra de Deus. Como há tempo para tudo, e isso é bíblico, para estes, agora é tempo de não comungar, não ter comunhão, de ficar de longe, de não se comprometer muito, etc. Sabe aquele que tira férias da igreja, tira férias do convívio com os irmãos, tira férias da vida com Cristo? É esse tipo aí. Ele recebeu uma revelação, ele tem a direção de Deus, há tempo para todas as coisas, e agora é tempo dele ficar na dele. Uma outra coisa que atrapalha a comunhão é o desânimo. Não estão com disposição interior para aprofundar relacionamentos. Estão numa fase de apenas receber de Deus, sem se envolverem demais com os irmãos por pensarem ou admitirem não ter muito para repartir. Então é aquele que desanima. Ele olha para o momento e ele acha que esse momento é o momento dele só receber. Não, eu quero só no culto, só ouvir a palavra, só lá louvar quietinho, não quero me envolver com nada, eu não tenho nada para oferecer. Esse é um dos motivos do homem para não ter comunhão. As mágoas, por terem experimentado sinceramente, noutro tempo, viverem em unidade, foram magoados, se decepcionaram e, para se precaverem disso, não se jogam mais corpo e alma nos relacionamentos. Então é aquele que foi machucado, foi ferido e criou ali um calo, vamos chamar assim. Ele ficou grosseiro naquilo. Ele acha que ele não deve mais se envolver, porque se ele se envolver, ele vai se decepcionar, então ele prefere não se envolver por conta das mágoas, das más experiências que ele teve no passado. O orgulho também é um motivo. Por não reconhecerem suas necessidades e dificuldades próprias, alguns julgam que os outros não têm muito para acrescentar em suas vidas. Provérbios 30:12. Então, o orgulhoso é aquele que ele já sabe, ele não precisa ir no estudo da igreja, ele não precisa estar junto com os irmãos,
porque ele já sabe, ele já conhece, ele já leu. Ninguém tem muito a acrescentar à sua vida. Então, por orgulho, por se achar tão bom, tão perfeito, ele não se envolve, ele não está em comunhão. O egoísmo, simples assim. O solitário busca o seu próprio interesse. Provérbios 18:1. Deus pensa diferente. Pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. É o Salmo 68, Salmo 68, versos 5 e 6. Então, o egoísta é aquele que já está bom comigo mesmo, eu não preciso de mais ninguém, não é? Eu não preciso, eu penso diferente e as pessoas não pensam como eu e eu é que estou certo, então está tudo certo, eu busco as minhas coisas e é eu comigo mesmo e pronto. A descrença. Alguns não creem que isso seja assim. Ou, se um dia creram, agora não creem mais. Se não dizem, pensam, no céu teremos unidade. Aqui, Deus inventou a igreja, leia-se templo, eles entendem a igreja como templo, para frequentarmos aos fins de semana e não nos incomodarmos muito uns com os outros. Todo esse papo de unidade é muito bonito e é até poético, mas é um assunto espiritual, por isso, impossível de ser praticado. Então, a impressão é que tudo que a Bíblia ensina sobre unidade, sobre comunhão, é algo muito bonito, mas está reservado para o céu. Não dá para alcançar aqui na terra. Não dá para a gente viver isso aqui. É impossível a gente conseguir essa unidade, essa comunhão na terra. Porque afinal é um assunto espiritual e isso é só lá quando a gente estiver lá na glória, né? Alguns não têm comunhão por conta disso também. Mas e o motivo, o verdadeiro motivo segundo a ótica de Deus? O que será que Deus diz na sua palavra a respeito disso? Vejamos agora na palavra. O real motivo para a falta de unidade, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nós lemos lá em 2 Coríntios 13:13. Para Deus, nossos motivos não são válidos, pois são carnais. O que esta palavra de Deus está dizendo é que a unidade verdadeira é algo do Espírito Santo, por isso só é praticável através dele. Então, o principal motivo, como nós lemos aqui, é que nós não levamos a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo a sério em nós. Nós pensamos que essa frase é muito bonita, é muito poderosa, mas ela está lá na Bíblia e um dia nós vamos alcançar isso. E nós não a buscamos porque achamos que é impossível. Então, o real motivo para a falta de unidade é que nós não levamos aquilo que a palavra de Deus, aquilo que o próprio Deus nos orienta a sério. Para Deus, nossos motivos não são válidos, eles são carnais. O que a palavra de Deus está dizendo é que a unidade verdadeira é algo do Espírito. Lembra que nós já estudamos que nós não podemos produzir unidade, nós só podemos nos esforçar por mantê-la, porque ela é um dom de Deus e é algo realizado em nós por ação do Espírito Santo. Por isso, só é praticável através dele. Se nós não temos comunhão com o Senhor Jesus, nós não estamos em comunhão com Deus, nós não buscamos orientação de Deus, nós não podemos viver essa comunhão uns com os outros. É impossível termos comunhão com o Pai e o Filho através do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, não queremos ter unidade entre nós. A falta de unidade entre os irmãos revela que nossa unidade com Deus está deficiente. Olha que interessante isso. Deus nos criou para vivermos unidos. Nós já estudamos isso em outras aulas, em outras lições. E isso é claro para a gente. Deus não nos criou para vivermos sós.
E se nós afirmamos que temos comunhão com Deus, mas não buscamos ter comunhão uns com os outros, a nossa comunhão com Deus está errada. Porque como é que nós podemos dizer que temos comunhão com o Criador se nós não temos comunhão com a criação de Deus, com o nosso próximo, com o semelhante, com um outro membro do corpo de Cristo? Não dá para a gente ter comunhão, não é verdade? O que a palavra está nos dizendo é que é impossível para que nós, que somos filhos de Deus, dissermos que temos comunhão com o Pai, com o Filho, através do Espírito Santo, está tudo bem, a nossa vida é uma bênção, mas nós não temos comunhão com ninguém. Aliás, tem gente que nem na igreja vai, não sente falta, acha que a vida dela com Deus pertence a ela e Deus e acabou, não é? Não é isso que a Bíblia nos ensina. A nossa comunhão, quando nós pensamos assim, ela está deficiente. O que pode afetar nossa unidade com Deus? Isaías responde: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não nos ouça. Isaías 59, 2. Então, os nossos pecados, as nossas iniquidades atrapalham, fazem separação, atrapalham a nossa comunhão com o Senhor. Nós não temos unidade com Deus, comunhão com Deus, se nós vivemos na prática do pecado. Nós transgredimos a lei do Senhor. Por isso, Jesus disse a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. João 13, 8. Alguns têm dificuldade com isso. Dizem que já se arrependeram quando se converteram e por isso não precisam mais se arrepender. Não é verdade. Jesus também disse aos discípulos: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. E ele ampliou isto. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, o que Jesus está dizendo? O perdão, para nós cristãos, não é uma opção. Ele é um mandamento. Nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar o nosso irmão. E quando nós buscamos a Deus para buscar o nosso próprio perdão a respeito das nossas falhas, dos nossos pecados, nós temos que nos arrepender daquilo que nós fazemos. E o arrependimento é uma palavra muito interessante, porque ela configura mudança de atitude, ou seja, eu estou indo para essa direção é errada, eu me arrependo dos meus maus caminhos e eu volto dessa direção para a direção correta. Isso é arrepender-se, é mudar de atitude. Não é pensar e ter um pesar no pensamento e acabar por aí e continuar nas mesmas práticas. Não. Arrepender-se é mudar de atitude. E nós temos que perdoar o nosso irmão arrependido. Porque se nós não perdoamos, nós não conseguimos ter comunhão com ele. Se ele vos pede essa disposição para nos perdoarmos uns aos outros, é porque ele próprio a tem para consolo. Então, se o próprio Deus pede que nós temos essa disposição para que nós perdoemos os nossos irmãos, perdoemos uns aos outros, é porque ele mesmo tem isso para conosco. Ele tem perdão para conosco. Nós só podemos perdoar porque somos perdoados. E o Senhor nos perdoou de algo enorme, de um pecado enorme. Então, se nós que fomos perdoados de algo tão sério, algo tão grande, como nós não vamos perdoar o nosso irmão? Vamos adiante.
Se o pecado nos afasta de Deus, afetando nossa unidade com Ele e com os irmãos, que são o corpo de Cristo, o que ao contrário disso aproxima o Senhor dos homens? Salmo 34, verso 18 vai nos dizer: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Se há algo que agrada o coração de Deus, que aproxima o Senhor de nós, é o nosso coração, a nossa atitude de quebrantamento. O Salmo 51, versos 16 e 17, nos diz o seguinte: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te-los daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O Salmo 147, verso 3 diz: sara-os de coração quebrantado e dispensa as feridas. Isaías 61, 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Olha só que maravilha! Deus se aproxima, Deus se agrada daqueles que têm uma atitude de quebrantamento na sua presença. E o que é um quebrantamento? Um coração quebrantado faz com que Deus se aproxime. E sem quebrantamento não há relacionamento saudável, nem unidade verdadeira. Ou seja, dificuldades na unidade com Deus e com os homens demandam quebrantamento. Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Aí está o real motivo da deficiência de nossa unidade uns com os outros. Falta de quebrantamento. O que não é quebrantamento? Preste bastante atenção. Não é quebrantamento suportar no sentido de aguentar sofrimentos inerentes aos relacionamentos, devido às nossas diferenças. Não somos garrafinhas de Coca-Cola. Somos pessoas com digitais e DNA diferentes. Então, aquela ideia de que eu estou quebrantado porque eu aguento muito sofrimento, os relacionamentos são muito difíceis, olha, eu estou tão quebrado. Não, não é isso. Cultivar um espírito de lamentação, ter sempre o complexo de vítima. Eu não presto mesmo. Quando alguém te repreende ou tem alguma situação contrária àquilo que você está passando, vivendo, alguém te repreende, te orienta, te exorta, você tem sempre essa palavra, esse espírito de lamentação, jogando, é minha culpa, eu não presto mesmo. Não, isso não é quebrantamento. Aparentar humildade, ou seja, um autoflagelo. Aparentar humildade. Não é ser humilde, mas aparentar, fazer uma aparência de humildade, ter uma aparência de humildade, mas por dentro acaba sendo soberbo, arrogante, não é? Mas tem aparência de humildade. Isso também não é quebrantamento. O que é quebrantamento? Quebrantamento é reconhecer a rebeldia do nosso eu, que queremos ser Deus. Muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, amados. Parece forte demais essa frase, mas é verdadeira. Às vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus. Julgamos, tomamos atitudes sem consultar, fazemos aquilo que dá na nossa vontade, no nosso pensamento, não pensamos no próximo, não é? Quantas vezes nós fazemos julgamento errado, fazemos um mau julgamento? Por quê? Porque nós queremos nos colocar no lugar de Deus, nós não vamos conseguir fazer isso nunca, porque nós não temos o conhecimento de Deus sobre todas as coisas. Então nós sempre vamos optar pelo nosso restrito conhecimento, pelo nosso pequeno conhecimento. E agindo dessa forma, nós vamos ser rebeldes contra o Senhor. Não aspirar o poder, querer mandar. É assim, poder não é para mandar. O poder é para realizar.
Eu posso servir porque Deus me deu o poder para poder servir, para estar no serviço. Não é para a gente ser encarregado de obra, né? Todo mundo trabalha e ele manda. Olha, faça isso, faça aquilo. Não, não é aspirar o poder para querer mandar, mas o contrário. Ele não aspira o poder para isso. Ele quer poder para servir. Quebrantamento é sair do centro. Se você gosta de estar no centro, quebrantamento é exatamente o contrário. É nos afastarmos do centro, trabalharmos, fazermos a obra, mas não buscarmos com isso reconhecimento na presença dos homens. Buscarmos sim agradar ao Senhor. Quebrantamento é negar o nosso eu, Lucas 9:23. Fazer morrer nossa vontade própria. Isso não significa que não teremos mais vontade própria, pois foi Deus quem nos fez assim, mas que a submeteremos dia a dia à vontade de Deus, assim como fez Jesus. Não mais o que eu quero, mas o que Deus quer. Filipenses 2, de 5 a 8. Dá para entender a diferença? Negar a nossa vontade não quer dizer que a gente nunca mais vai ter vontade própria, nunca mais vai desejar nada, não é isso. Mas submetermos a nossa vontade à vontade de Deus. Será que o que eu quero é realmente o que Deus deseja que eu faça? É realmente aquilo que agrada ao coração de Deus? O que eu vou fazer honra ao Senhor? Vai trazer reconhecimento ao nome do Senhor? Vai mostrar para as pessoas quem Deus é? Se não está de acordo com a vontade do Senhor, então não está certo, está errado, né? Vamos lá. Admitir a intervenção de Deus em nossas vidas e vontades. Exemplo, Simão, o homem que carregou a cruz para Jesus. Mateus 15:21. Pois isto pode vir a ser a glória de Deus em nossas vidas. Simão foi o único homem que literalmente carregou a cruz de Cristo e posteriormente teve sua família citada por Paulo na carta aos Romanos. Está lá em Romanos 16, verso 13. Então, queridos, quando nós submetemos a nossa vontade, quando nós admitimos a intervenção de Deus na nossa vida, isso significa que nós não vamos agir simplesmente pela nossa vontade, mas nós vamos admitir a intervenção de Deus, o auxílio, a direção do Senhor sobre a nossa vida. Pode ter certeza que se perguntasse para Simão se ele estava morrendo de vontade de carregar aquela cruz de Cristo nas costas pelo restante do percurso até a crucificação do Senhor, pode ter certeza que ele ia falar: não, não passa na minha cabeça, não está nos meus planos, mas a intervenção de Deus agiu, né? Deus agiu, interviu sobre a vida de Simão e Simão então levou a cruz de Jesus. Gente, desculpa aí, tá um barulho aqui, disparou um alarme aqui perto. Jamais usurpar a glória de Deus. Como fazer isso? Cedendo lugar e honra aos outros. Então, quando você é elogiado, quando você é reconhecido, glorifique ao Senhor por isso. Não é? Quando alguém fala, puxa, como você fez bem isso, como você faz bem aquilo, como isso foi bem executado, foi bem planejado, né? Agradece, fala, nossa, muito obrigado pelo seu reconhecimento, mas foi Deus que me capacitou, né? Ó, glória ao Senhor, Senhor que tem me capacitado, graças a Deus, graças a Deus por Ele me permitir fazer isso, agir dessa forma, não é? Glorifique a Deus, dê honra aos outros, dê honra ao Senhor, coloque a honra no lugar certo a quem deve honra, que é o Senhor, né? Não que nós não possamos ser reconhecidos, elogiados, não é isso, mas tem pessoas que fazem isso o seu foco e agindo dessa forma nós não nos quebrantamos. Fazer reparações, acertar coisas, restituir, orientadas pelo Espírito Santo. Isso também é uma forma de quebrantamento. Se você sabe que errou, se você sabe que agiu mal, que agiu errado, e você tem a oportunidade de reparar, de acertar as coisas, de restituir talvez algo que você tenha lesado uma pessoa, mesmo sem querer,
mas você tem essa oportunidade. Isso é uma forma de quebrantamento também. Você mostra que tem um coração humilde, que reconhece as falhas, que quer consertar as coisas. Tudo isso é orientação do Espírito Santo de Deus. Condoer-se com as necessidades dos outros e agir para repará-las e supri-las. Quando a gente vê alguém passando necessidade, alguém passando por dificuldade, nós podemos agir, abençoar essa pessoa com as nossas orações, com o nosso abraço, mas também com a nossa ação. Nós devemos agir para ajudá-las, para supri-las, para repará-las. É muito importante isso, amados. Vamos adiante. Por fim, quebrantar-se é deixar-se vencer. Convém que Cristo vença e eu diminua, disse João Batista. Convém que o outro vença e eu seja quebrantado. Eu me deixe vencer, diz o Senhor. A Bíblia diz: ai do homem que confia no homem. Jeremias 17, 5 a 10 e Provérbios 3, de 5 a 7. E nós temos nos respaldado nisso para desconfiarmos uns dos outros, quando na realidade é para não confiarmos em nós mesmos e não nos rendermos à vontade do Senhor. Então olha só que importante, às vezes nós pegamos esse versículo e nós nos respaldamos nele, né? Usamos ele como uma referência para nós não confiarmos nos outros. Mas o texto está dizendo: ai do homem que confia em si mesmo. Nós confiamos em nós mesmos. E nós, então, quando nós apenas confiamos em nós mesmos, nós não deixamos que Cristo prevaleça em nós. Nós não deixamos Cristo vencer sobre a nossa vida. E nós não nos quebrantamos. E não confiamos na vontade do Senhor, nós não nos rendemos à vontade do Senhor. O nosso quebrantamento é o que vai gerar a unidade com Deus e com os irmãos. Isso é que gera unidade, quebrantamento. Que nos arrependamos das nossas imundícies para sermos lavados por Jesus de todos os motivos carnais para a falta de unidade na igreja. E busquemos o enchimento do Espírito Santo e a sua comunhão para nos revestirmos do poder que nos capacita a vivermos a vida que agrada e glorifica a Deus. Então, o mundo verá a sua glória em nós e crerá que Deus enviou Jesus. Amém. Queridos, como é bom nós podemos contar e saber que podemos contar com a ação de Deus, com a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Como é importante nós tomarmos conhecimento disso. Sabemos como igreja que o Senhor é quem nos direciona, o Senhor é quem nos guarda, é Ele quem nos impulsiona. Então, se nós sabemos quem é Deus, nós sabemos o poder que Ele tem, por que não nos rendermos à vontade do Senhor? Por que não submetermos a nossa vontade à vontade do Pai? A melhor vontade, a vontade superior, a vontade suprema. Por que nós insistimos em querer fazer com que a nossa vontade prevaleça? Não é verdade? Não, pelo contrário. Quando a vontade do Senhor prevalece e nós nos quebrantamos e desejamos que o nome dele cresça e seja exaltado e o nosso diminua, nós fazemos o nome do Senhor conhecido aonde quer que nós vamos, aonde quer que nós estejamos. O nome do Senhor é conhecido pela nossa atitude, pela nossa vida, pelo nosso falar, pelo nosso agir. Que Deus abençoe a sua vida a buscar cada vez mais união no corpo de Cristo e que Deus nos abençoe a nos afastarmos dos motivos carnais, dos motivos humanos para não termos comunhão, para não buscarmos união uns com os outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos, ó Deus, pela tua palavra que fala ao nosso coração,
Que o teu Santo Espírito, ó Pai, complete em nós a tua mensagem, complete em nós a tua palavra, Deus, aquilo que nós não conseguimos transmitir direito, como deveria ser. Contamos com a ação do Senhor, que fala ao nosso coração, que tira as nossas dúvidas. Fala conosco, Deus, nos abençoa como povo do Senhor. Nós também te agradecemos, ó Pai, porque logo mais à noite nós vamos poder estar juntos novamente, ainda com algum distanciamento, ainda com restrições, mas podemos nos ver, podemos nos falar, podemos estar, ó Deus, juntos buscando a tua face, louvando e bendizendo o teu nome. Obrigado por isso, Pai. Guarda-nos, ó Deus, protege-nos e usa-nos, ó Deus, para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Até logo mais à noite no nosso culto. Nós aguardamos você lá. Se por um motivo ou outro você não for, mais tarde nós vamos colocar o link. Nós vamos tentar transmitir ao vivo. Se isso não for possível, nós vamos gravar o culto e disponibilizar a mensagem um pouquinho mais tarde. A gente vai colocar também o link do YouTube para você acompanhar aí na sua casa. Você não vai ficar sem adorar o Senhor, sem louvar o Senhor, por conta da volta. Nós também vamos preparar algo para você, ok? Deus abençoe. Até logo mais à noite.